Você já deve ter se perguntado de onde surgiram as famosas lendas de sereias, vampiros, lobisomens e entre outros. Iremos ver um pouco da origem desses seres mágicos. Eu sou a Roane e esse é o Conheça Mais. E hoje você confere a origem de 11 criaturas misteriosas. Antes de começar, deixe logo seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações para ser notificado quando sair um vídeo novo. Ciclopes. Os ciclopes, na mitologia grega, eram gigantes imortais com um olho só, bem no meio da sua testa, que trabalhavam com Hefesto, como ferreiros, forjando até mesmo os raios usados por Zeus. Mas de onde eles vieram? Chegaram a ser encontrados crânios parecidos com as suas características que davam nas histórias gregas, mas esses crânios não tinham nada de misterioso. Eles pertencem a um elefante pigmeu pré-histórico, e o olho, no meio da cabeça, é o lugar da tromba do animal. O mais provável é que nossos antepassados viram esses crânios e acharam que eles eram outra coisa, criando assim os ciclopes. Sereias. Sereias são metade peixe e metade mulheres. Elas normalmente aparecem para marinheiros, os enfeitiçando com a sua beleza para então afogá-los e devorá-los. Mas assim como os ciclopes, sua origem já vem de um animal existente, o que talvez não seja tão sexy como elas. O mito da sereia provavelmente se originou a animais como focas e peixe-bois. Marinheiros viam esses animais e provavelmente por causa da insolação e bebidas alcoólicas, achavam que eles eram monstros marinhos, metade humanos e metade peixes. A lenda se espalhou e as sereias foram ficando cada vez mais bonitas e menos parecidas com seus parentes. Em 1493, na primeira das expedições de Cristóvão Colombo, ele relatou ter visto sereias, quando na verdade ele estava fazendo o primeiro registro científico de peixe-boi na América do Norte. Unicórnio. O unicórnio também é conhecido como licórnio e é um animal que tem a forma de um cavalo, que é geralmente branco com um único chifre em sua testa. Eles normalmente são bonzinhos, principalmente com mulheres. E se você acha que cavalos deram origem a esse mito, você está muito enganado. Conheça o unicórnio siberiano. Essa criatura viveu há 200 mil anos atrás, durante o Pleistoceno. Ela era, na verdade, um parente próximo dos atuais rinocerontes. Porém, era 3 vezes maior e seu chifre podia chegar a quase 2 metros de comprimento. Foi essa criatura que deu origem ao mito moderno do unicórnio. O animal pode ter sobrevivido tempo bastante para ser lembrado em mitos humanos, mitos que existiram até hoje. Dragões. Dragões são seres gigantes, escamosos e que muitas vezes controlam o fogo. Eles são muito comuns em lendas da cultura asiática e europeia. Seu nome vem da origem do termo grego Drakon e é usada para definir grandes serpentes. E como muitos outros dessa lista, a sua criação não passou de uma grande confusão. O mais provável é que nossos ancestrais encontraram ossos de dinossauros. E sem saber o que eram dinossauros, eles passaram a criar lendas para explicar aqueles ossos gigantes. E isso incluía as lendas das serpentes gigantes, que acabaram dando origem aos novos dragões. Fênix. A fênix seria um pássaro de fogo da mitologia grega, que quando morria entrava em um processo de autocombustão e quando passado algum tempo ressurgia das próprias cinzas. O pássaro, na verdade, pode ter sido inspirado por outro ser mitológico, o Benu, uma ave lendária da mitologia egípcia, que era considerada a alma do sol. Segundo as lendas, ela nasceu junto com a criação do mundo. Centauro. Na mitologia grega, o centauro é uma criatura com cabeça, braços e dorso de um ser humano, e com corpo e pernas de um cavalo. E seu mito veio tanto dos humanos quanto dos cavalos. A teoria mais aceita é que o mito dos centauros veio da reação de uma cultura que não tinha cavalos, vendo os homens cavalgando o animal pela primeira vez na vida, e assim acabaram criando a ideia de que eram homens com a metade do corpo de cavalos. Pé grande. O pé grande é descrito como ser gigante e peludo,
que viveu em montanhas e quase nunca incomoda os humanos. Ele ficou mais famoso pelo fato de nunca ter sido encontrado, mas ele também tem uma origem. Um extinto primata que viveu no Pleistoceno, aproximadamente entre 5 milhões e 100 mil anos atrás, na China, Índia e Vietnã, habitando região e época similar à dos primeiros hominídeos. É isso aí, nossos antepassados coexistiram com esses primatas gigantes de 3 metros de altura e 500 quilos. Agora imagina que você é um homem das cavernas que está acostumado a ver pessoas iguais a você e um dia, enquanto sai para caçar, você se depara com esse gigante que era parecido com você, mas muito maior. É claro, você iria contar para todo mundo que conhecia. Foram provavelmente as memórias desse ser que inspiraram as histórias modernas do Yeti, Pé Grande e Sasquatch. Grifo. Os grifos são criaturas lendárias aladas com cabeças e asas de águia e com um corpo de leão. Dizem que eles faziam seus ninhos com ouro puro e seus ovos eram, na verdade, joias raras. Infelizmente, porém, ninguém nunca realmente viu um deles e muito menos pegou seus tesouros. Então, de onde ele veio? Assim como alguns de seus outros parentes da mitologia, os grifos provavelmente vieram dos dinossauros. O que aconteceu é que nossos antepassados encontraram restos de um Protoceratops, um dinossauro pequeno e que tinha um bico. Então, de onde veio o amor pelo ouro? Bom, é possível que alguns desses fósseis foram encontrados por mineradores no deserto Gobi. Então, se o animal estava vivendo perto do ouro, é porque ele devia amar o ouro, certo? Pelo menos foi essa explicação que nossos antepassados encontraram. Kraken. O Kraken era uma espécie de polvo gigante que destruía os navios do folclore nórdico. A criatura tinha o tamanho de uma ilha e 100 tentáculos. Acreditava-se que ele habitava as águas profundas do mar da Noruega, onde ninguém conseguia vê-lo até ser tarde demais. As histórias do Kraken até tinham um certo fundamento científico. O animal foi inspirado por lulas gigantes e lulas colossais. Essas criaturas não tinham o tamanho de uma ilha e nem 100 tentáculos, mas podia chegar até 12 metros, e são capazes até mesmo de lutar contra baleias para se defender. Vampiros. Vampiros são seres que se alimentam do sangue e do corpo dos humanos. Normalmente, eles são monstros, mas pode até ser mesmo parecido com uma pessoa normal. Mas no fim, eles são apenas lendas, não é? Só que essa aqui é culpa dos humanos. Acredita-se que o mito do vampiro tenha sido inspirado por mortes brutais, muitas vezes assassinatos. O que acontecia é que nossos antepassados simplesmente se recusavam a acreditar que uma pessoa podia ser tão cruel assim. Então, eles passaram a inventar monstros e diziam que foram eles que tinham feito aquilo. Outra explicação, dada no livro Vampiros, Enterro e Morte, diz que o mito também foi influenciado por corpos em decomposição. Isso em uma época em que seres humanos não sabiam o que era decomposição. Era tudo aquilo que eles viam, então era um cadáver muito diferente de uma pessoa normal, um verdadeiro monstro. Essa nem eu mesmo sabia, pessoal. Lobisomens. Um lobisomem é metade lobo e metade humano. Muitas vezes ele se alimenta de carne humana, principalmente daqueles que tentam se aventurar no território deles. Assim como os vampiros, o mais provável é que os lobisomens foram inventados para tentar explicar mortes brutais. Alguns até acham que vampiros e lobisomens podem ter sido alguns dos primeiros serial killers e canibais que já existiram. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!